E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão, e aqui nesse canal a gente fala sobre revisão de novela e novela no geral. A gente troca uma ideia sobre tudo que rola nesse mundo da novela. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixa o like que é muito importante, e bora chegar em 1000 inscritos pra gente poder monetizar o canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra isso. Bora, vamos falar sobre mais um capítulo da novela. E aí, meu povo bonito dessa internet maravilhosa, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado com Terra e Paixão, já faz algum tempo, na verdade, acho que tem uns quase 20 capítulos que eu não faço revisão, mas vou fazer atualizando vocês aos pouquinhos, tá? A última vez que eu atualizei vocês foi o capítulo do dia 16 de maio, e para que eu possa continuar atualizando vocês, eu preciso recuperar esses capítulos que eu acabei não assistindo, então a gente vai atualizar aqui para vocês, tá? Então a gente vai trocar uma ideia. Vamos começar falando da Cândida. Ela acabou indo até a casa do Ademir conversar com ele. A personagem da Suzana Vieira, a gente percebe que ela tem toda uma questão, um mistério, né? Ela é cheia de segredos e a gente não sabe exatamente quais são esses segredos, e algumas informações a gente, como público, não teve acesso, principalmente quando ela falou pro Caio um segredo. Eu não sei se nessa altura do campeonato, todos esses capítulos que já saíram, o público já sabe, mas até onde eu assisti, o público ainda não sabia qual era esse segredo que ela acabou contando pro Caio. E aqui ela veio na casa do Ademir conversar com ele, e aparentemente ela só falou para ele que sabe do segredo dele. Isso acaba gerando mais um mistério, porque aparentemente a gente não sabe que mistério é esse, qual é esse segredo. O que a gente sabe é que ele tá sempre na boate dela, tá sempre lá no bar bebendo. Ela fala que ele acreditava que ele poderia ser pai do filho da criança de uma das meninas, mas ele falou que não, e ela também falou que ela achou, mas depois não pensou mais sobre isso. Então ficou a dúvida de fato de saber. Ela só foi ali falar que o segredo dela tá bem guardado. Ele perguntou se ela queria dinheiro ou algo do tipo, e ela simplesmente falou para ele que ela não quer dinheiro, mas que ela precisava falar para ele que o segredo dele tá muito bem guardado. Só que alguma coisa com certeza ela quer em troca, e ela diz que no momento certo ela vai usar isso a favor dela e vai cobrar dele alguma ajuda. Isso só gera na gente mais uma expectativa de que segredo é esse. Agora vamos falar de Kevin. Ele estava no cabeleireiro junto com a Luana. Ela estava arrumando o cabelo, e essa menina loira, ela é funcionária da cooperativa. Ela é meio que a secretária da Lucinda, e ela acabou vendo que o patrão dela estava assistindo a personagem da Tata Werneck na internet, vendo aquelas lives que ela faz se pelando por dinheiro. Ela, conversando com ele, acabou contando pro Kevin que ela viu que parecia ser muito de fato a personagem da Tata Werneck, que é a Nelly. Ele tentou desconversar, falou que não, nada a ver, pode ser parecida, mas que ela não faz esse tipo de coisa e tudo mais. Tentou dar aquela desconversada nela bonita para que ela não fale para mais ninguém, né? E a gente descobre depois que ele tem um parentesco com o namorado dela, que eles são primos. Ele inclusive vai até lá esse negócio onde ele faz da aula, né, de luta, alguma arte marcial, e o pessoal fica zoando meio Kevin e tudo mais, né? Hétero, né? Hétero é uma coisa assim que tem que ser estudado. Aí ficaram ver ali o gay, já começa a falar, fazer brincadeirinhas e tal, e o Kevin pega e fala que sabe de segredos de boa parte das pessoas que estão ali, que é bom eles ficarem quietinhos no canto deles, né? O próprio primo parece que tem um certo meio que preconceito, receio, assim, pelo parentesco entre os dois, mas na verdade o Kevin quer conversar com a Anneli. Eu não sei se é a Nelly ou a Nelly. Vamos falar Nelly, tá? Ele quer conversar com ela, e ele falou que ela foi comprar um salgado para eles comerem, e ele meio que conversa e tudo mais, tenta se criar um pouco de comédia em cima disso, e o Kevin sai e consegue encontrar a Anneli ali, ela comprando o salgado, e ele conversa com ela, e ele fala: olha, a funcionária tal viu que tu tava numa live e tal, e ela se desespera. Ela fala: não, isso nunca vai acontecer, isso nunca aconteceu, não sou eu. Aí ele fala: mas tu nem deixou eu terminar de falar e tu já tá desesperada, é porque é tu. Ela meio que foi afoita, sabe? Ela meio que foi um pouco afobada ali, já se atirou, e daí ela falou pra ele que ela faz isso porque ela quer fazer uma faculdade, ela quer sair dali, ela precisa de dinheiro, e ele fala pra ela: olha, então começa a usar uma máscara um pouco melhor, porque tá
muito na cara e tenham cuidado, porque as pessoas já estão descobrindo. Daqui a pouco é a funcionária da cooperativa, daqui a pouco é mais não sei quem, daqui a pouco é não sei quem. E aí, né, começa a vir à tona. E a gente sabe que em algum momento da novela isso vai vir à tona, mas ela precisa se resguardar, senão vai vir à tona cedo demais. Bom, agora vamos falar da cena aqui da escola. A Aline chega com o filho dela para poder entregar ele ali para poder estudar, né? E a diretora, ela tá ali na frente da escola, conversando e acabam trocando uma ideia, conversando junto com a Gladys, a Aline conversando com a Gladys, e de repente a Lucinda chega também para entregar o filho dela para poder estudar, e elas reparam que a Lucinda tá com o braço machucado. E já há um boato na cidade de que o marido da Lucinda acaba batendo nela. A Aline vai atrás dela, da Lucinda, e pergunta se tá tudo bem. A Lucinda fala que sim, e ela fala que ela não quer se meter, mas que ela, se precisar de alguma coisa, as mulheres precisam se apoiar nesses assuntos. A Lucinda meio que ignora e fala que tá tudo certo, que tá tudo bem. A Gladys só tá observando de longe nesse primeiro momento. Mas a Aline continuou ali dizendo que o que ela precisar, ela pode pedir ajuda. Também pode ir na delegacia para poder fazer a denúncia, né, por agressão na Lei Maria da Penha. Depois disso, a Lucinda, eu acho que caiu um pouco em si e falou, já tá na hora mesmo de eu vir na delegacia fazer essa denúncia, porque eu não aguento mais. Muito provavelmente isso que passou pela cabeça dela, né? Ela chegou na frente da delegacia, perguntou sobre o delegado, eles falaram que o delegado estava lá dentro, só que a bendita da Gladys aparece na hora, pergunta se tá tudo bem, o que ela tá fazendo na delegacia, e a Lucinda meio que fala pra ela, e ela fala assim, não, vamos tomar um café, vamos conversar, antes de tu tomar uma decisão como essa. Leva ela pra um café, as duas tomam um café, e a Gladys, ela fala assim pra ela, o que você vai fazer depois disso? Como é que vai ser o teu casamento depois disso? Porque cedo ou tarde ele vai acabar saindo da cadeia. Ele pode sair muito mais agressivo e pode querer prejudicar, né? Querer te matar, no caso, né? Não foi exatamente com essas palavras, mas foi basicamente isso que ela quis dizer, né? Por que ela não mantém esse casamento? Depois a gente vê a Lucinda ali no restaurante junto com a Angelina, que trabalha lá na casa dos La Selva. Ela é tia da Lucinda e as duas estão conversando justamente pelo fato do Andrade ter batido nela. E a Lucinda fala o quanto é importante ela denunciar ele e para que justamente ela se separe dele, para que ela possa ter uma vida melhor. E realmente acho que a questão financeira, de como as coisas vão ser mais para frente, acho que isso acaba também sendo um grande empecilho, né? E aqui a gente vê o Tadeu, que é marido da Gladys, a diretora da escola, e o Tadeu, ele é ali o presidente da cooperativa. Ele tá vendo a Anneli ali ao vivo e dando dinheiro para ela. E é justamente nesse momento que a secretária dele vê a Anneli ali, né? Ele tá fazendo show, tá dando dinheiro para ela, e nesse momento a Lucinda chega em casa e bate na porta do quarto da Anneli. A Anneli, desesperada, começa a botar roupa, porque ela tava seminua, né? Começa a botar roupa até elas conseguirem se encontrar com a Lucinda na cozinha. As duas conversam, a própria Lucinda pergunta para ela se tá tudo bem entre ela e o Andrade. Ela meio que desconversa e ela vê que a boca da Anneli tá meio que suja de batom. E a Lucinda pergunta, o que é isso? E ela fala que tava testando a maquiagem, né? Desculpa, né? Desculpa esfarrapada, mas é isso. Bom, agora vamos falar do mote principal da novela ali, do núcleo principal. Terminou justamente quando o Daniel coloca ali a pressão no Caio e descobre que foi o Caio responsável pelas compras da semente, que foi o tio dele que acabou falando, né? O tio dele, o Ademir. Sem muita saída, acaba assumindo a responsabilidade, falando que de fato foi ele que comprou as sementes. O Daniel, no primeiro momento, fica desconfiado e pergunta pra ele com qual a intenção de por trás, por que motivou ele a comprar as sementes. Aí o Caio fala que ele quis ajudar a moça, que ele achou injusto a forma como tudo aconteceu, a morte do marido dela, a forma como o pai dele quer obter aquelas terras, ele achou meio injusto e por isso ajudou ela. O Daniel meio que concordou, porque o Daniel também tem essa sensação de que dessa injustiça que o pai dele tá fazendo com a Aline, né? Ele meio que concordou e prometeu pro Caio que não vai falar absolutamente nada. O Antônio La Selva, ele tá lá na mansão dele e conversando com a Angelina, ele pergunta novamente sobre a questão da internet.
por causa que alguém arrebentou os cabos da internet e ele quer descobrir quem foi a pessoa. A Angelina fala que foi os cachorros e tal, porque ela já tinha contado essa história pra ele, só que ele fala que não, porque o técnico que foi na casa dele falou que foi alguém que quebrou ali, foi alguém que cortou o cabo. E ela meio que tenta jogar a responsabilidade pra cima da nossa louquinha ali do Rivotril, e ele invade o quarto da Piedra e fala assim: foi você que cortou o cabo da internet. Só que ela tá dopada, gente. Então ela mal consegue se defender, mal consegue entender o que o pai dela tá falando. A nossa querida Irene, ela tenta falar que não foi, mas a coitada da Piedra mal consegue levantar da cama, então mal ela tá entendendo o que tá acontecendo ali. Aqui a gente tá vendo o Ramiro chegando no cartório pra pegar o documento das terras aonde a Aline faz parte, é a dona. A menina entrega para ele o documento com uma facilidade, ele não apresentou nenhum documento, nada, ele simplesmente pegou o documento. Pode ser que pelo fato dele ser funcionário do Antônio La Selva, então foi dado, mas normalmente você precisa apresentar documentos que comprovem que você é o dono daquela terra para você pegar o documento, não é tão fácil assim. Pelo menos eu acho que é isso, né, gente? Mas aqui pareceu fácil demais. Aqui voltando lá na casa dos La Selva, o Antônio novamente coloca a Piedra contra a parede, se foi ela que de fato acabou cortando o cabo da internet. A Irene acaba defendendo a filha, né? Ela acaba se metendo na frente e fala que não, que muito provavelmente quem deve ter feito isso foi o Caio. Obviamente, ela joga sempre a responsabilidade no Caio. Mesmo que agora ele seja o culpado, a gente sabe que é sempre ela que joga a responsabilidade em cima dele. A Angelina aproveita da situação, vai até onde o Caio tá e fala pra ele que logo logo o pai dele vai chegar nele como responsável por ter cortado a internet. E aqui nesse momento, ela meio que fala pra ele: tá na hora de você enfrentar o teu pai. Tá na hora de você falar o que de fato você tá sentindo, o que de fato tá acontecendo e agir desse jeito, porque fugir do teu pai a vida inteira você não vai conseguir. Logo depois, a Aline chega no cartório para pegar esse documento que comprovam que ela é a dona da terra. Ela chega ali e pede para a moça, e a moça fala que não tem nenhum documento ali porque o Ramiro pegou antes. Acaba sendo um pouco complicado, gente, porque tudo hoje é digitalizado. Mesmo documentos muito antigos, eles já foram digitalizados. Então tem tudo no computador. E me admira muito esse cartório não ter digitalizado os documentos da terra, e obviamente eles têm uma cópia. Então realmente isso não cola muito, principalmente nos dias de hoje, mesmo falando do interior, a menos que eles sejam comprados pelo Antônio. Aí faz um pouco de sentido. Mas aí a Aline fica desesperada, porque ela não tem acesso mais ao documento, não tem como ela comprovar que agora ela é dona daquelas terras. Aqui o Jonas, ele tá conversando com a Aline, e a Aline tá falando que de fato é necessário que ela pegue o empréstimo do banco. Sem o empréstimo, ela não vai conseguir fazer a plantação, pagar os funcionários. E ela fala que agora que não existe mais a documentação que comprove que ela é dona das terras lá no cartório, ela não sabe o que vai fazer. Ela tá desesperada por causa disso. Nesse momento, o Daniel chega e pede para conversar com ela. Eles se afastam um pouco, os dois vão conversar e o Daniel fala para ela que não foi ele que comprou as sementes, e sim o irmão dele, o Caio. Porque ela acredita que era o Daniel, né? E o Daniel foi sincero, pelo menos. Falou pra ela que ele não poderia ser o responsável por algo que ele não fez. Ele adorou o quanto ela ficou feliz, o quanto ela ficou grata, mas ele não pode assumir algo que de fato não foi ele. Teu irmão, Caio, ele fala assim, que se tem alguém que você precisa agradecer, esse alguém é ele. O Daniel chega em casa, conversa com o pai dele, e o pai dele fala que sabe que o Daniel sabe quem cortou o cabo e ele tá tentando proteger alguém. Sabe disso. A Irene, como sempre, se aproveita da situação e fala: ai, como meu filho é íntegro, tá protegendo o irmão mesmo quando não deve e tal. Isso daí tudo. Ela tenta usar qualquer situação para promover os filhos dela, né? Bom, aqui a gente tá vendo o Luigi, e aqui de fato a gente tem a comprovação, tem 100% de certeza o quanto esse cara, ele é de fato um grande golpista. Ele pega uma caixa cheia de celulares, certo, com vários números internacionais e brasileiros, e ali ele tá falando: esse telefone vai ser o do meu primo, que é justamente o telefone que ele precisa dar pro Daniel, né? Mais uma vez, lá na casa dos La Selva, o Antônio tá olhando para aquele cabo da internet, porque ele tá indignado que alguém cortou aquele cabo, e a Irene mais uma vez vai lá encher a cabeça dele, dizendo que foi o Caio. A Irene só tá nessa novela para falar mal do Caio. O Ramiro chega nesse momento, entrega as escrituras da fazenda da Aline, e o Antônio aproveita a situação, queima o documento
porque agora definitivamente não tem mais um documento original que comprove que a Aline é dona daquela terra. Aqui a Irene e o Antônio estão conversando, falando sobre a Petra. O Antônio fala o quanto a Petra é extremamente complicada em relação aos remédios que ela toma, essa dependência dos remédios que ela tem, que ele não confia no Luigi, que o Luigi pode ser um fake, pode ser um grande golpista e que realmente ele precisa ter informações sobre o Luigi. Por isso que ele colocou o Daniel para poder fazer a investigação. Aqui ele fala o quanto a Piedra precisa ter intervenção justamente dessa quantidade de remédios que ela acaba tomando. Só que ela acaba ouvindo a conversa. Logo depois, o Antônio encontra o Daniel e o Daniel fala pro pai dele que, por enquanto, o Luigi não deu o telefone do primo dele. Aí realmente aumenta mais as suspeitas ainda do Antônio em relação ao Luigi. Aqui a Pietra tá no carro junto com o Luigi e ela meio que sem jeito, mas acaba contando pra ele que o pai dela realmente tá muito com a pulga atrás da orelha em relação ao Luigi e que pediu pro irmão dela investigar sobre o Luigi, e é por isso que ele pediu tanto o telefone desse primo. E o Luigi fala pra ela que ele vai dar esse número, que ele já pegou o número, e ela fica muito feliz, acaba beijando ele e fala pra ele não se sentir mal, e ele fala que não, mas obviamente que por dentro ele tá com um puto da vida, né? E aí ele entende que de fato estão investigando sobre ele e ele precisa ficar com um pé atrás por causa disso. Depois de um tempo, a Irene chama o Daniel e entrega pra ele uma joia para que no jantar que eles vão fazer, ele entregue essa joia pra Graça de presente. Só que essa joia não é da Irene, essa joia é da mãe do Caio. E aí pode ser que dê problema com isso, né? Aí o Daniel pergunta pra ela, mas tem certeza? Essa joia já tá na família há muito tempo. E ela fala que sim, que é pra ele entregar pra Graça, justamente pra mostrar o quanto a Graça já faz parte da família, o xalalá todo, né, meu povo? E aqui termina a novela quando a Aline vai até o Caio justamente para poder agradecer a ele pelo fato dele ter comprado as sementes, e termina aí. Bom, muita coisa já aconteceu, coisas que eu não tenho acesso ainda, que eu fugi de spoiler. Eu agora vou rever os capítulos e vou começar a gravar para vocês justamente pra gente poder atualizar. Beijo, muito obrigado pelo apoio, por vocês estarem assistindo e, por favor, mesmo eu sendo que eu sei que eu tô um pouquinho atrasado, mas continuem acompanhando aqui Terra e Paixão comigo, tá? Beijo. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem o like, que é muito importante. Ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, pra gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.